perguntas que Deus nos faz, na verdade, Ele não precisaria da resposta de nenhuma delas, Ele já tem todas elas, inclusive onde Adão estava, Ele sabia. Mas quando Deus nos faz perguntas, Ele quer que nós tenhamos as respostas. Quando Deus pergunta a Adão, onde é que você está? Ele gera em Adão um despertamento a ponto de Adão falar, não, peraí, cara, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou me escondendo dele? Quando a gente vê Caim, Abel, e Deus pergunta, ei, o que você fez? Em todos os momentos, a gente vê Deus fazendo perguntas para homens. Quando tem um vale de ossos secos, Ele pergunta para o profeta, por acaso esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Ele sabia que podia, mas Ele queria saber se aquele profeta tinha a resposta. Irmão, olha para mim. Em períodos de dúvida, como talvez você possa estar vivendo, eu quero declarar em nome de Jesus que se você descansar, esse período também vai se tornar um período de respostas de Deus. Eu já falei sobre isso algumas semanas atrás, eu quero te lembrar isso. Quando a gente começa a questionar algumas coisas diante de um ambiente de fé, a gente tem revelações. O problema é quando a gente começa a questionar algumas coisas no ambiente de incredulidade, a gente começa a se mover por dúvida. Então Deus está falando aí, você tem dúvidas, você está angustiado, preocupado, tá bom, então busca em mim as respostas e eu vou te dar cada uma delas. Eu sou a resposta que você precisa. Para perseverar, irmão, a gente precisa se esconder no lugar certo e a gente precisa buscar em Deus as respostas certas. Eu recebo centenas de mensagens todos os dias pelo direct, eu consigo ver algumas delas. A maior parte delas é alguém buscando em mim uma resposta que o próprio Deus já depositou nelas. E eu sei que às vezes é por ingenuidade, às vezes é porque, enfim, por uma série de fatores. Às vezes tem pessoas perguntando, pastor, me ajuda a descobrir o meu chamado. Irmão, o Criador define, a criação descobre. Deus depositou em você as respostas que você precisa, mas essa busca só quem pode fazer é você. Então perseverança tem a ver com nos encontrarmos cada vez mais em Deus, entendemos quem somos, a missão que temos e não desistimos até que se cumpra plenamente aquilo que Deus preparou para nós. Perseverança tem a ver também com autoconhecimento, irmão. Alguém que não sabe para onde vai, desiste no meio do caminho porque não sabe se está perto ou longe. Você pode estar próximo do teu destino profético e estar pensando em desistir, por quê? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho parece bom. A gente começa a se satisfazer com aquilo que é bom e a gente esquece daquilo que é de Deus para a gente. Irmão, olha para mim, perseverança só acontece quando a gente sabe o que Deus preparou para nós e a gente continua perseverando. Por quê? Porque Deus nos deu uma picture, Deus deu uma imagem do nosso futuro. Enquanto não chegarmos lá, não desistiremos. Agora, é difícil a gente caminhar sem saber para onde vai. A gente não sabe se está indo certo, se está indo na velocidade certa. A gente não sabe se as coisas estão indo bem ou mal. Está tudo confuso, está tudo estranho. Tem gente que está dizendo, André, 2020 está um ano que eu não sei. Irmão, olha para mim. Tem pessoas que quebraram em 2020 e ainda assim despertaram em Deus. Tem pessoas que se frustraram segundo planos que tinham, mas perceberam planos que Deus tinha para si e eles nem estavam observando. Então, não tem a ver só com aquilo que você tem. Tem a ver com quanto daquilo que Deus tem para você, você já acessou. É um autoconhecimento. Você já entendeu qual que é a picture? Você já entendeu qual que é a visão? Eu te garanto, um homem que entendeu para onde Deus chamou, jamais vai desistir até chegar lá. Paulo recebeu revelações a respeito daquilo que Deus ia fazer através da vida dele, por isso que ele está dizendo, olha, eu já fui experimentado em açoites, eu já passei necessidade, já tive fartura, eu construo tendas, eu planto igrejas, eu sou perseguido, eu fui apedrejado, mas para mim está tudo certo. Em outro momento ele diz, olha, tudo aquilo que um dia eu desejei para mim, agora é como um esterco diante daquilo que Deus me mostrou. O que Paulo está dizendo em outras palavras é, porque eu entendi o que Deus preparou para mim, é impossível não perseverar. André, aonde você quer chegar? Num ponto simples, irmão. Você quer perseverar? Então pede para Deus te mostrar o que Ele preparou para você. Eu te garanto, você não vai desanimar até chegar no lugar que Ele te mostrou. No meio da jornada tem momentos de altos e tem momentos de baixos também. Tem momentos de topos, mas tem momentos de vales também. Tem momentos de festa, mas tem momento de luto também. Tem momentos de conquistas e dividir os despojos de guerra, mas tem momentos de perda também. Tem momento de como Davi, assumindo o trono,
sobre todo o reinado, mas também tem momentos em que Davi teve que se refugiar no deserto, se escondendo para não ser morto. Ei, irmão, a gente vê isso na história de Jesus, como um bebê ainda foi levado escondido para que não fosse morto, até chegar o momento de se revelar e começar o seu ministério. Tem momentos que a gente lê que Jesus estava fazendo milagres, e então ele saiu daquele lugar porque religiosos estavam indo para persegui-lo. Mas tem momentos em que a gente vê Jesus sabendo que seria perseguido e ainda assim não saindo de lá. Jesus para nós é uma referência clara de que caminhar com Deus não significa ser poupado das lutas, mas significa ser guardado em meio a elas. Irmão, você precisa perseverar, mas você precisa saber o que Deus tem preparado para você. Você pode estar vivendo algo incrível e ainda assim não conseguir celebrar porque você só olha para o que não aconteceu e parou de olhar para aquilo que já está acontecendo. De tempos em tempos a gente precisa fazer essa autoavaliação e falar, não, peraí, quem eu era 10 anos atrás? Onde é que eu estava 10 anos atrás? O que Deus fez nesses últimos 10 anos? Quais foram os livramentos de morte que Deus me deu? Quais foram as promessas que Ele já cumpriu? Quais foram os milagres que Ele já fez? Quais foram as portas que Ele já abriu? Irmão, quando você lembra do que Deus fez nos últimos 10 anos, é impossível não perseverar, porque você tem uma plena convicção de que o Deus que fez no passado vai fazer uma vez mais. Você está comigo ainda? Diga amém. Hebreus 10:36 diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Eu sou apaixonado por esses detalhes, porque eles falam a respeito de uma condicional. A palavra está dizendo, olha, vocês vão receber o que Ele prometeu, quando tiverem feito a vontade de Deus. Você percebe que às vezes a gente está frustrado, perguntando para Deus por que aquilo que Ele prometeu não se cumpre, quando Deus também do seu lado está perguntando por que aquilo que eu te pedi você ainda não fez. Irmão, tem muita gente perguntando por que a chuva ainda não veio, quando Deus está perguntando por que você ainda não arou os campos. Deus, por que a chuva não veio? Ele está dizendo, porque os campos não estão prontos. Deus, por que os milagres ainda não aconteceram? Porque o seu clamor ainda não foi ouvido nos céus. Por que o socorro ainda não chegou? Porque talvez no dia da tua angústia você preferiu compartilhar com todo mundo o dia mau, ao invés de buscar em mim o socorro presente na hora da angústia. Olha o que a palavra de Deus diz: Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Socorro presente significa que não é algo que a gente vai clamar e esperar que venha, significa que já está lá, mas você precisa clamar no dia da tua angústia.